Olá, quanta alegria Deus trouxe ao nosso coração no decorrer desse ano. Nós estamos chegando ao final do ano. Essa é a nossa última devocional de 2021. E eu quero concluir esse tempo com vocês fazendo uma pergunta. Você tem esperança para o futuro? Para aquilo que virá? Você tem um coração esperançoso? Ou você tem observado as circunstâncias do mundo e isso tem trazido inquietude, desassossego e falta de esperança ao seu coração? O salmista, no Salmo 39, ele faz uma pergunta. Olha só. Qual é a pergunta do salmista? Mas agora, Senhor, que hei de esperar? E ele mesmo responde a pergunta e diz assim: minha esperança está em ti. Olha que linda afirmação de fé do salmista. Ele faz essa pergunta porque certamente havia algo nas circunstâncias reinantes que ele estava vivendo, que sugeria essa pergunta: Senhor, mas agora, no que eu posso esperar? E ele então traz à sua memória aquilo que podia trazer esperança ao seu coração. Ele diz: eu vou esperar, ou a minha esperança está em ti, Senhor. É assim que nós vamos prosseguindo. É assim que nós vamos vivendo as circunstâncias mais adversas da vida e no mundo cheio de rebuliço, cheio de transtornos e notícias extremamente desagradáveis. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre a esperança. Esperança é necessariamente uma palavra de índole cristã, mas não é só a palavra, é a atitude. Só quem de fato crê em Deus pode ter esperança para o futuro. Como que eu vou viver uma vida cheia de esperança? Esperança é olhar para o futuro. Nós estamos num tempo presente, com as circunstâncias que permeiam esse tempo, mas os nossos olhos não podem ficar só aqui e agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que se a nossa esperança estiver apenas aqui e agora, nós somos os mais infelizes de todas as criaturas. Nós olhamos para frente, nós olhamos para aquilo que nos aguarda, para aquilo que nos espera. Portanto, a esperança bíblica, aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor, nós entendemos que esperança é um ato de fé. O apóstolo Paulo tinha uma trilogia. Ele falava constantemente sobre a fé, o amor e estava ali incluído a esperança. Esperança fazia parte do credo, da vida, da conduta, das convicções mais profundas da vida do apóstolo Paulo. E era por isso que ele prosseguia. A esperança, um dia ela vai cessar. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a nossa vida precisa ser cheia de esperança. A palavra de Deus nos diz que Abraão, esperando contra a esperança, veio a ser pai de uma grande nação. O que é esperar contra a esperança? É esperar mesmo que todas as possibilidades humanas já tenham cessado. Mesmo que as circunstâncias sejam completamente contrárias, nós continuamos firmes na esperança, porque a esperança é um ato de confiança naquilo que Deus está fazendo. Nós cremos, nós temos esperança e por isso nós investimos no futuro. Nós ouvimos muitas pessoas falando assim: eu não vou ter filho porque esse mundo está muito complicado e difícil. Nós temos filhos porque nós olhamos para o futuro
E nós cremos com grande esperança que da mesma forma como Deus agiu na nossa vida e tem tratado a nossa vida, Ele vai usar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e das gerações futuras. Nós investimos nos planos de Deus, nós confiamos que Deus está cuidando de todas as coisas e nós investimos num futuro que, quem sabe, nós nem vamos estar presente nele. É semelhante a alguém que planta uma árvore que só vai produzir muitos anos depois. Certamente, essa pessoa não vai tomar posse, não vai apropriar daqueles frutos que a árvore vai produzir, ou da sombra que ela vai dar, mas alguém vai tomar posse. E nós olhamos assim para o futuro e nós nos tornamos gente altruísta, porque nós não investimos nos planos nossos, nem do daqui e da agora, mas nós investimos naquilo que Deus está fazendo e que vai continuar fazendo. A confiança, ou essa esperança que nós temos, é uma confiança mesmo diante da morte. Mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim, nós permanecemos firmes, porque nós cremos até mesmo na ressurreição dos mortos. Então, nós prosseguimos. A esperança cristã, ela é necessariamente um ato de fé. Quais são as convicções que alimentam a esperança? A nossa esperança precisa ser alimentada todos os dias. O livro do profeta Jeremias, as suas lamentações, ele fala de muitas dificuldades. Ele fala de coisas complexas e difíceis, mas de repente, como que se desse um clique, ele fala assim, não, mas eu quero trazer à minha memória, eu quero trazer à minha vida aquilo que é gerador de esperança para o meu coração. E ele começa então falando daquilo que ele cria a respeito do ser de Deus. Nós também precisamos, num final de ano, refletir a respeito de onde está firmada a nossa esperança e onde é ou como é que nós temos alimentado essa esperança na nossa vida. Tem gente que alimenta frustração, tem gente que alimenta amargura, tem gente que alimenta desesperança. Nós não, nós alimentamos esperança no Deus eterno. Por quê? Porque nós cremos que Deus está no controle do curso da história. Ainda que ela seja complexa e difícil, ainda que ela seja adversa, Deus está no controle dela. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. E porque Deus está no controle, eu e você vamos investir no próximo projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus que você está participando? Que motiva o seu coração a ir para frente? Que motiva o seu coração a ficar cheio de esperança? E assim nós nos tornamos gente visionária. O visionário é aquele que olha para o futuro e fala, Deus está fazendo algo aqui que vai refletir lá na frente. Porque esse Deus que eu creio tem um poder de restaurar todas as coisas. Ele transforma morte em vida. Ele transforma o caos em beleza. O nosso Deus eterno transforma as nossas desesperanças numa viva e poderosa esperança. É isso que a palavra de Deus nos ensina e é isso que conforta o nosso coração. Mas a esperança tem base. A palavra de Deus nos fala de falsos profetas no contexto do Antigo Testamento que gerava uma falsa esperança no coração das pessoas. E as pessoas às vezes criam neles e a esperança era frustrada. A nossa não será. Por quê? Porque a nossa base tem esperança. Tem esperança porque ela é firmada numa aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Não fomos nós que estabelecemos uma aliança com Deus, porque nós quebramos as alianças, mas foi Deus que estabeleceu uma aliança conosco, com a nossa vida, com a nossa posteridade, e nós cremos na aliança do Deus eterno. Nós cremos que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Você crê nisso? Você crê que as promessas da palavra do Senhor serão cumpridas à risca? Que Deus é suficiente para não esquecer de nenhuma das suas promessas? Isso gera uma esperança profunda no meu coração, na minha vida. Mas nós também cremos que
Nós temos um Deus de todo poder, um Deus que tem poder para restaurar vidas, um Deus que tem poder para restaurar relacionamentos. Nós cremos um Deus que tem poder de dar a vida eterna. Nós cremos um Deus que está preparando uma morada para nós, uma morada celestial. Então, essas coisas todas são geradoras de muita esperança na nossa vida. O salmista diz: a minha esperança está em ti. Que esta seja a sua convicção para iniciar o ano de 2022 e para viver todos os dias da sua vida. Que a sua esperança esteja firmada na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus que se renova a cada dia, no poder restaurador de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe. Um grande e forte abraço para você.